Olá a todos e todas, sejam bem-vindos. Eu me chamo Jéssica, sou enfermeira na Unidade de Gestão da Qualidade e Segurança do Paciente e hoje eu venho conversar com vocês a respeito do nosso plano de melhoria da qualidade. Então, na última reunião que nós tivemos no encontro de gestão, foi apresentado o resultado final da Avaqualis, né? Tanto da instituição como um todo e também das unidades, né? De cada unidade foi apresentado também o seu resultado final. Foi deixado claro no dia da reunião que a Avaqualis ela é o passo inicial, ou seja, ela faz um diagnóstico situacional, né, da nossa instituição, evidencia os pontos de fragilidade, né, e aonde a gente precisa traçar um planejamento para melhorias. Então, nesse segundo momento, que é o plano de melhoria da qualidade, a gente traça realmente esse planejamento. Então, a gente entra agora nesse segundo momento, que é o momento da gente fazer um filtro, né, daqueles requisitos que ficaram em não conformidades na última avaliação e traçar um planejamento de implementação desses requisitos, tá? Então, só para contextualizar, o plano de melhoria da qualidade ele é um conjunto de estratégias a serem aplicadas para o alcance de um resultado desejado, possuindo um tempo de duração, apresentado em documento estruturado com base na identificação das causas principais e dos fatores que contribuem para o não cumprimento dos requisitos de qualidade, identificados a partir da análise realizada pelos envolvidos no processo. Esse PMQ ele deve apresentar propostas de ações e para cada uma delas a motivação, a descrição, o local de execução, o responsável, os recursos necessários e o prazo e o acompanhamento. Então, como vocês podem ver, né, o plano de melhoria da qualidade, ele é todo o percurso que a gente deve traçar para a implementação desses requisitos que ficaram em não conformidade. E como sugestão, a gente vai encaminhar, junto ao processo SEI, dentro da planilha ali dos resultados da última avaliação, a ferramenta 5W2Hs, né, que é uma ferramenta sistematizada, né, que ela dá mais clareza nesse processo de planejamento, né, dessas ações. No próximo slide eu vou passar para vocês como que vocês vão baixar essa planilha e como que vai ser feito, né, como que vocês podem encontrar essa ferramenta, tá bom? E aí mais na frente eu trago novamente como que a gente deve fazer a construção do PMQ. Então, aqui é um vídeo simples, só mostrando onde que vocês vão baixar a planilha. Nesse caso, eu coloquei a planilha da GAS, então vocês vão baixar ali do próprio processo SEI, vão abrir a planilha, né, e entrar na unidade específica, né, de vocês. Tá? Dentro da unidade, vocês vão ver aquela mesma planilha que vocês já conhecem, que é do resultado da Avaqualis, e mais na frente vocês encontram o plano de melhoria da qualidade. Então, é interessante vocês fazerem um filtro, né, dos requisitos que ficaram em não conformidade, e trabalhar ali somente com aqueles, né, requisitos não conformes para fazer o planejamento. É importante lembrar a todas as chefias e colaboradores de unidades que os requisitos conformes também precisam ser monitorados, tá? A gente está no momento agora de planejamento das ações, né, dos requisitos que ficaram em não conformidade. Só que esses requisitos conformes, eles precisam ser monitorados mensalmente, porque muitos deles, né, eles têm que ser feitos anualmente e na próxima avaliação, se não forem feitos, eles vão ficar em não conformidade também, tá? Então é importante ficar nesse monitoramento. Bom, nesse slide eu trago como que é feito a construção da planilha, né, da ferramenta 5W2Hs, que é para traçar esse planejamento. Então, nós temos várias colunas aí, como vocês observam, né, e a gente tem a coluna What, que é o que será feito, então vocês vão fazer uma análise detalhada do requisito que ficou não conformidade, dá atenção especial principalmente às colunas premissa e segmento, que é onde eles dão detalhes, né, do que o requisito pede, do que deve ser planejado dentro, né, das atribuições de cada unidade. Isso é importante porque cada unidade precisa ter clareza das suas atribuições dentro do requisito. Lembrem-se, a Avaqualis, ela avalia, na maioria das vezes, processos de trabalho, né? Então, são ações que perpassam por diversas unidades da instituição. Então, é importante que vocês tenham clareza da unidade de vocês, da atribuição da sua unidade, para que o planejamento ele seja realmente feito conforme as atribuições que vocês devem implementar, tá bom? Outra sugestão que nós oferecemos é que essa construção do PMQ ela seja feita de forma compartilhada com as chefias de unidades, seus colaboradores e também
chefias acima, né, como setores e divisões, né, principalmente setores, porque tem muitos requisitos que vão ser compartilhados em unidades específicas daquele setor, e essas unidades, elas precisam colaborar conjuntamente para a construção do requisito, pois cada requisito, para ele ser considerado conforme para a instituição no relatório final, todas as unidades precisam estar em conformidade, tá bom? A próxima coluna é a coluna Why, o que será feito, né? Então, são as ações corretivas, o que vocês vão implementar, né? O que vocês vão desenvolver para dar conformidade naquele requisito, tá? O é onde será feito, então, o local de implementação daquela ação, tá? Se é na unidade específica, se é em um determinada setor, né? Então, vocês têm que deixar claro também. O when é quando será feito, então, a gente precisa de prazos claros, até para fazer o monitoramento efetivo. Então, as datas precisam ser em dia, mês e ano, né? E é importante destacar que quando será feito é até quando será feito, né? Não é a data inicial, é até aquela data, aquela ação ela precisa ter sido implementada, tá bom? Então é importante deixar claro, porque o monitoramento ele vai ser feito, ele vai ser construído em cima desse cronograma, tá? Das unidades. Who é por quem será feito, então o responsável pela execução da ação. Então é importante nomear pessoas, colocar nomes, não deixar subjetivo, como por exemplo o P, como por exemplo unidade. Não, nós precisamos de nome de pessoas que vão ficar responsáveis pela execução daquela ação. Então, se a ação foi construída ali na UP, né, escolher uma pessoa que vai ficar responsável pela execução daquela ação, porque aquela pessoa, ela sabe que ela vai ficar na responsabilidade, né, de desenvolver, de dar encaminhamento naquelas ações, né? Não quer dizer que a pessoa vai ficar somente ela responsável por aquela ação. Não é isso. Quer dizer que aquela pessoa ela vai ser procurada, ela que vai dar encaminhamento, né? Que vai puxar o restante da equipe, né? Para desenvolver aquela ação. Então, é importante ter clareza sobre isso também. Errou, como será feito, né? Então, como que vocês vão implementar essas ações, também é importante deixar claro dentro do PMQ, e o how much, que é quanto custará. Então, a questão da alocação de recursos, né? É importante também deixar claro dentro do PMQ, tá? As demais colunas que nós trouxemos é de esforço, impacto, prazo e prioridade. Também é importante que vocês façam esse planejamento, tá? Então, o esforço, qual o grau de esforço que aquela ação ela vai ser, né, necessária, né? Então, é um esforço pequeno, é um esforço, né, baixo, é um esforço médio, é um esforço alto, né? Isso é importante que vocês sinalizem até para dar prioridade em quais ações vocês vão implementar primeiro, né? Outra coluna é a coluna de impacto, que vocês também vão sinalizar, né? Qual o impacto que aquela ação vai causar dentro da unidade de vocês. Então, é um impacto baixo, é um impacto médio, é um impacto alto, né? Também é importante sinalizar isso para construção, né, de essencialidades, né? Qual ação vai ser mais essencial? Qual que eu vou fazer primeiro, né? O prazo também de implementação é um prazo curto, é um prazo médio, é um prazo longo. É importante também que vocês tragam essa informação e se é priorizado, né? Então, depois que vocês fazem um estudo de esforço, impacto e prazo, vocês vão dar prioridade ou não àquela ação, né? Então, a prioridade vocês vão responder se é sim ou não. É priorizada aquela ação nesse primeiro momento? Sim. É priorizada aquela ação esse primeiro momento? Não. Então, vocês vão deixar claro, né? E isso é importante para que vocês, equipes de unidade, setores, divisões, tenham clareza das prioridades das ações que vocês vão implementar primeiro, tá bom? Pontos importantes para pensar nas ações do PMQ. Bom, o primeiro ponto que a gente traz é que muitos requisitos da Avaqualis, elas avaliam processos, né, como eu já havia dito antes. Então, por isso é fundamental que cada área avaliada tenha plena compreensão das suas atribuições dentro desses processos, bem como das áreas que estão sob a sua responsabilidade. Eu trouxe aqui a imagem do organograma, né, da GAS, por exemplo, e aqui a gente observa que a gerência, né, ela tem diversas unidades ali que são que estão sob sua responsabilidade, né? Mas, além disso, nós temos as ramificações de divisões, de setores, né? Então, assim, é importante que cada setor, que cada divisão, que a gerência, né, que as unidades tenham clareza das suas atribuições dentro dos processos que estão sendo avaliados, para que tracem o seu planejamento dentro dessas atribuições. E uma coisa nós chamamos a atenção, é importante que principalmente setores sentem com suas unidades em conjunto para a construção do seu PMQ, tá bom? Para que
seja efetivo o processo mesmo, né? Que às vezes, por exemplo, a construção de um protocolo, ela não dá conformidade no requisito como um todo, né? Na sua totalidade. Então, aquele protocolo ele precisa ser executado. E os setores, eles estão ali, né? Coordenando as unidades. Então, ele precisa executar, ele precisa coordenar a execução desse protocolo dentro dessas unidades. Então, essa construção, ela precisa ser coletiva, tá bom? Por exemplo, a gente traz aqui esses processos, né? Como 1.1, que é um processo gerencial, ele é um requisito que ele é avaliado em apenas uma unidade, tudo bem, o Segov, né? Então ele é avaliado somente dentro do Segov. Mas vocês observam o requisito 5.1.1, que ele avalia processos, né, de jornada do ensino e extensão. Ele é um requisito que ele perpassa por 3 unidades, a UJET, a UGPOS e a SEG. Então, a gente avalia processo, né? Então, como é um requisito que avalia processo, essas 3 unidades, elas precisam, né, ter clareza do que cada uma das, né, tem de atribuição dentro desse requisito, né? E desenvolva o seu planejamento em cima das suas atribuições. O outro ponto importante também é que o relatório final da Avaqualis, encaminhado à sede, ele reflete o resultado global do HUFGD. No entanto, é imprescindível que cada unidade cumpra a sua parte para assegurar a conformidade de cada requisito avaliado. Isso porque a conformidade de um requisito depende do desempenho de todas as unidades, né, da instituição. E se apenas uma delas for considerada não conforme, todo o requisito será classificado como não conforme para o hospital. E aí aqui eu trago, por exemplo, um requisito que avalia processo primário de jornada assistência à saúde. Esse requisito, como vocês observam, ele perpassa por diversas unidades assistenciais, né? Clínica médica, clínica cirúrgica, UTIs, né? Unidade da mulher, unidade da criança, unidade de saúde mental. Então, é um requisito que ele perpassa por todas essas unidades. E dentro da avaliação interna, como HU, a gente vai fazer esse diagnóstico desse requisito, né, por unidade, a gente vê qual unidade está conforme e qual não está. Porém, quando é feito o relatório final da Avaqualis, que é encaminhado para a sede IBSE, esse requisito, se alguma dessas unidades estiver em não conformidade, eu posso ter todas as outras conformes. Ele é um requisito não conforme, porque para a sede, o que é avaliado é o HU-FGD, é o processo de trabalho, e esse processo de trabalho, ele não pode ter fragilidades, ele tem que estar em perfeita completude. Então, todas as unidades precisam estar desempenhando o mesmo processo, tá bom? Então, para dar conformidade a esse requisito, todas as unidades em questão precisam ter conformidade. Isso é importante também que vocês tenham clareza, né? Porque é a união de todos, né? É o esforço coletivo que dá conformidade no requisito para o hospital. Bom, aí aqui eu trago como, só para vocês terem como exemplo, né, um determinado requisito. E o requisito que eu trouxe aqui como sugestão, né, como exemplo, na verdade, foi o requisito 11.4.2, que ele pergunta se há protocolos e procedimentos implementados para admissão e transferência intra-hospitalar de pacientes. Esse requisito, quando vocês forem fazer o seu planejamento, vocês têm que ter principalmente o olhar voltado para a coluna de segmento e premissa. Nas planilhas que eu vou estar encaminhando para vocês, eu vou deixar até ele destacado, né, de laranja, a coluna segmento e premissa, que vocês precisam levar em consideração para traçar os seus planejamentos, tá? Então, por exemplo, no segmento, o que é que ele quer dizer, né? A coluna segmento, ela é uma forma de direcionar o avaliador, o que é que ele deve avaliar durante, né, a Avaqualis. E a premissa, ela dá uma maior contextualização no que o requisito quer. Então, ele dá maior clareza, né, para o chefe de unidade, para os colaboradores, para as unidades de produção, saberem o que realmente devem, né, ter ali, né, implementado para que esse requisito ele seja conforme. Então, por exemplo, dentro desse requisito, o segmento vai verificar o quê? Se existem protocolos e procedimentos que orientem os fluxos de admissão e transferência intra-hospitalar do paciente, do pronto atendimento, né, para o centro cirúrgico e para as unidades de internação dos pacientes críticos. Ou seja, dentro desse requisito, vai ser observado se o pago, que é o nosso pronto atendimento, né, se o PSA ele tem esse fluxo, né, de transferência, de esses protocolos e procedimentos com fluxos de transferência de pacientes, né, para o centro cirúrgico e para as unidades de terapia intensiva, tá, da instituição. Observar se as condutas orientadas nos documentos estão bem estabelecidas na rotina da instituição. Então, o avaliador ele vai verificar o quê?
Se o pago tem um fluxo de transferência de pacientes, né, intra-hospitalar bem estabelecido para o CCO. Se o CCO tem um fluxo de atendimento bem estabelecido, por exemplo, para as UTIs, né, então vocês precisam, né, ter processos e ter protocolos, né, e não somente protocolos, ter implementado as ações descritas nos protocolos, tá? Porque o avaliador, ele vai verificar se está sendo implementado, né? E como que ele avalia isso? Fazendo, né, entrevista com os pacientes, fazendo entrevistas com profissionais, fazendo entrevistas com as chefias, avaliando, né, os prontuários dos pacientes. Então, é feita uma avaliação ampla, né, para até que se dê uma resposta se aquele requisito ele está sendo implementado ou não. E a coluna premissa, ela tem o intuito de trazer uma maior contextualização do que o requisito quer. Então, é importante também que quando vocês forem traçar o planejamento, deem, né, uma olhada na coluna premissa, tá? Que mais? Então, o que vocês precisam ter claro para fazer o planejamento de cada ação, né? Essa pergunta, dentro das atribuições da minha unidade, qual é o meu planejamento, né? Então, se eu sou chefe de unidade, eu sou a área executora de ações, uma ação que um requisito requer, por exemplo, de protocolo de identificação do paciente, eu tenho que ter clareza que a minha unidade, né, já tem aquele protocolo institucional, né? Aquele protocolo ali ele já está publicado, ele já está, né, vigente. O que eu preciso ter como clareza dentro da minha unidade executora? Que os meus colaboradores precisam ter sido capacitados, que aquelas ações do protocolo precisam estar bem implementadas. E quais seriam essas ações, né? Paciente identificado com a pulseira de identificação, colaboradores, quando for fazer qualquer procedimento, fazer, né, a verificação da identificação do paciente, juntamente com o paciente, né? Então, perguntar quais são os identificadores, né, do paciente, que é o nome completo do paciente, juntamente com a data de nascimento. Então, a gente observa tudo isso durante a avaliação. Então, o meu planejamento como unidade é capacitar meus colaboradores, né, é verificar se eles estão, né, implementando aquelas ações de protocolo. Agora, se eu for setor, se eu sou chefia de um setor, dentro desse requisito, o que eu vou observar? Eu vou observar se as minhas unidades, ao qual eu sou, né, responsável, estão executando, né? Então, eu vou entrar em contato com as minhas chefias, saber como é que está a implementação daquele processo. Eu vou tentar desenvolver junto com minhas chefias e colaboradores das unidades, né, o que nós devemos fazer para implementar melhor aquele processo. Né? As divisões da mesma forma, né? Tem que ter um planejamento voltado dentro das suas atribuições. Então, o que eu, como divisão, tenho, né, de atribuição dentro desse requisito, né? E gerências da mesma forma, tá bom? Então, seria isso. Foi um recado breve e nós estamos também disponíveis, né, para ajudar vocês também na construção desses PMQs, né? É importante volta a dizer que esses planejamentos eles devem ser construídos de forma coletiva. Então, por exemplo, dentro das unidades de produção, né, trazer os colaboradores da unidade para a construção desse planejamento. Na construção de setores e divisões, é importante que as chefias das unidades participem, né, da construção dos seus PMQs. As gerências também, quando forem construir seus PMQs, é importante que eles tragam, né, a colaboração das suas chefias de unidades, dos seus setores e das suas divisões, porque a gente precisa de um trabalho, né, colaborativo para dar conformidade nesse requisito para a instituição, tá bom? Então, eu gostaria de agradecer. E qualquer dúvida, podem nos procurar aqui na unidade de gestão da qualidade e segurança do paciente. Obrigada.